Uma das metáforas utilizadas na Bíblia para ilustrar o conflito entre o bem e o mal é a diferença entre a luz e as trevas. O título do estudo de hoje é A Luz Vence a Escuridão. Como é que pode vencer a escuridão? No grande conflito entre o bem e o mal, é necessário batalhar pela fé. É imprescindível batalhar pela fé, batalhar pela luz, apresentar a luz. Veja o conselho ou a advertência de Judas, o irmão de Tiago e de Jesus. Livro de Judas, capítulo 3, Judas, versos 3 e 4. É dever do cristão pelejar pela fé, é o título deste texto. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente pela fé é a constante batalha. Na constante batalha entre o bem e o mal, nós devemos batalhar pela fé no Senhor Jesus Cristo, apresentar a fé do Senhor Jesus Cristo. Mas veja ainda a admoestação de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo também já tinha falado que lobos vorazes se infiltrariam na igreja, se infiltrariam sem serem notados. E estes aqui, agora que Judas está falando, e ele falou lá pelo ano 65 depois de Cristo, portanto, poucos anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, ele diz que eles se transformaram em libertinagem à graça de nosso Deus. Libertinagem, imoralidade, lascívia. E dizendo que a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles tinham outro Senhor, e este Senhor não era o Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, ainda hoje ocorre, de quando em vez, libertinagem em igrejas. Pastores se aproveitam do acesso que têm às pessoas e se aproveitam imoralmente dos membros da igreja. Essa era uma advertência para aquele tempo, mas é uma advertência também para hoje. E era uma advertência também para os cristãos da Idade Média. Vou ler agora um texto da nossa lição. Essa demonstração foi mais significativa para os crentes da Idade Média, depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era o único mediador e a Bíblia a sua única fonte de autoridade. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no íntimo a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens e que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Esse é um texto de Ellen White no Grande Conflito, página 52. Mas veja, irmão, se isso era importante, essa advertência era importante, logo nas primeiras décadas após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, se era muito importante na Idade Média, ela é muitíssimo importante hoje, irmãos, porque estamos nos últimos dias e a Bíblia diz que o diabo está como um leão, sabendo que pouco tempo resta, portanto ele quer eliminar a luz da verdade, a luz do Senhor Jesus. Apocalipse 2:10 dá uma promessa para os servos fiéis. Não temas as coisas que tens de sofrer, prisão, prova, tribulação. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia diz que nós não vamos ter tribulações, não vamos ter provas, não vamos ter provações. Mas ela nos dá a certeza, ela nos dá a promessa da vida eterna.
Ainda mais um pequeno parágrafo da nossa lição. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. Pode ser, irmãos, que você tenha sofrido por causa da fé. Pode ser também que você ainda não tenha sofrido. Mas a Bíblia não garante que não vai haver esse sofrimento por causa da fé do Senhor Jesus Cristo. Mas ela garante o seguinte: ela garante a coroa da vida. Ela garante a vida eterna. A vida eterna através do sacrifício do Senhor Jesus, o único mediador, assim como os valdenses criam. Não criam na mediação dos sacerdotes católicos neste particular, mas criam na intercessão, na única intercessão do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos crer assim. Essa é a luz que vence a escuridão. A luz do Senhor Jesus, a luz da verdade, a luz do Evangelho, é que vence as trevas do pecado. As trevas que o diabo impôs a esse mundo, mas que serão absolutamente dissipadas quando da volta do Senhor Jesus Cristo e do estabelecimento da vida eterna. Deus esteja nos abençoando a cada dia, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, enquanto estivermos esperando a volta do Senhor Jesus, e especialmente nos abençoe com a vida eterna quando o Senhor Jesus regressar.